É que eu tava muito louca naquela época. Olá, muito prazer, meu nome é Thiago e estamos de volta ao programa da família brasileira. Este canal, Encontro com Fátima Bernardes. Se você é novo aqui, este é o quadro Falando Sozinho, no qual eu falo sozinho, mas com vocês de plateia. Esse quadro é diferente dos outros vídeos que eu posto aqui porque eu não demorei 6 meses pra escrever esse roteiro. Deu menos trabalho, basicamente. E o assunto que eu quero discutir hoje é um tipo de história que eu gosto bastante. É a história com um narrador não confiável. Tipo a Bíblia, brincadeira. Eu tô falando daquele tipo de narrativa em que quem tá contando a história pra gente, quem tá narrando a história pra gente, não tá contando essa história lá muito bem, não. Seja porque essa pessoa não tem o pleno domínio sobre o que realmente aconteceu, seja porque ela deliberadamente quer esconder alguma coisa ou passar uma imagem de si mesma que não condiz muito com a realidade. Eu tô falando, claro, quando esse narrador é, de fato, um personagem da história, né? Acho que faltou esclarecer isso. Estou esclarecendo. It all depends on who you ask, and to be honest, I'm not always the most reliable narrator. Eu queria abrir a conversa trazendo um exemplo recente que pode não ser tão óbvio, mas que vai ser babado. Será babado. Thiago Guimarães. Eu tô falando da série Shining Girls, ou em português, Iluminadas, que estreou no Apple Plus umas semanas atrás e que tem a Elizabeth Moss e o Wagner Moura no elenco principal. Brasil. He could be the guy at A&P bagging my milk. He could be the creep behind me. He could be the asshole holding up the door. He's everybody, he's nobody. He's all the fucking time. E se você assistiu essa série, talvez você esteja achando meio estranho eu ter citado ela como um exemplo de uma história com um narrador não confiável, porque, bom, pra uma história ter um narrador não confiável, ela precisaria, em tese, primeiramente, ter um narrador, né? É meio que um pré-requisito. E Shining Girls não tem um narrador propriamente dito. Não tem uma pessoa literalmente contando a história pra gente, narrando a história pra gente. Eu vou tomar um gole desse refrigerante. Então como assim? Eu estou ficando doida? Não, eu não estou ficando doida. Primeiramente, me respeite. E segundamente, as coisas, elas não são tão simples assim. As coisas, elas são complicadas. Thiago Guimarães. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa figura do narrador não confiável no cinema, na literatura e, por que não, na vida real. Eu vou dar uma contextualizada básica, mas vai ser tranquilo, não vai ter tarefa de casa. Embora eu saiba que vocês gostam quando eu mostro um pouco do meu arcabouço. Eu nem sabia que tava aparecendo, que perigo. Por isso que eu sempre coloco uns links na descrição do vídeo pra vocês se aprofundarem mais no assunto, se vocês quiserem. Tudo por vocês. Aliás, uma outra coisa que o pessoal sempre me pergunta muito é sobre bastidores, sobre set de filmagem e principalmente sobre edição de vídeo. E já que a gente tá nessa, né? Eu queria falar que esse vídeo é uma parceria deste canal com a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que tá patrocinando esse vídeo, inclusive, obrigado. E a EBAC oferece vários cursos online em várias áreas, incluindo, mas não restrito, ao audiovisual. Eles têm cursos voltados pro set de filmagem, propriamente dito, pra edição de vídeo, pra efeitos visuais, ou seja, você pode se profissionalizar mesmo e construir uma carreira bem legal nessa área, fazendo filmes, videoclipes, peças publicitárias e vídeos no YouTube. E você não precisa ter conhecimento prévio nem experiência na área, é só se matricular, então é muito fácil. A EBAC é uma instituição super respeitada e os cursos têm muito foco em mercado de trabalho mesmo, sabe? Pra você trabalhar na área que você escolher. Se você acessa lá o site, você vai ter muito mais informação do que eu tô falando aqui, que vai te ajudar a escolher o curso que você quer fazer. Tem depoimento de aluno, tem até vídeo dos alunos falando sobre os cursos que eles fizeram, tem faixa salarial das profissões, tem um monte de coisa. E esse mês tá rolando o Junho da Virada, com desconto de até 60% lá no site da EBAC. E além disso, tem o meu cupom HORAThiago100, você pode usar lá pra ganhar um desconto de R$100 nos cursos que já estão em promoção. O link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem, vai lá, arrasa. E agora vamos voltar pro assunto do vídeo. Talvez quando eu fale em narrador não confiável, você se lembre de, sei lá, Clube da Luta? Que é um exemplo bem didático, né? A gente tem um personagem literalmente narrando a história, contando pra gente alguma coisa que aconteceu, o que tá acontecendo. Mas lá no final do filme, a gente vai lá e descobre que foi vítima do golpe do Avatar. Answer me, why do people think that I'm you? Se alguém reclamar que eu só tenho spoiler de Clube da Luta, sério, eu arranco meu braço fora, metaforicamente, eu acho. Mas enfim, não dá pra confiar no que esse personagem tá falando, porque ele é meio... E isso é parte do apelo da história. É parte do ponto que tá sendo reforçado pelo filme. Mas eu queria lembrar que Clube da Luta é um filme baseado no livro do Chuck Palahniuk. Palahniuk?
Poloniuk, Polaramini. E o narrador não confiável é uma figura muito presente na literatura. Esse termo, inclusive, em inglês, né, Unreliable Narrator, ele foi cunhado por um crítico literário chamado Wayne C. Booth, num livro chamado A Retórica da Ficção. Vai anotando aí que vai cair na prova. A gente tem exemplos desse tipo de personagem desde as peças lá da antiguidade. Por exemplo, tem uma peça romana chamada O Soldado Fanfarrão, que é narrada por um personagem chamado... Pirgopolinices. E esse cara é um soldado vaidoso que se gaba de sua beleza, de sua bravura, mas que tenta esconder que, na verdade, ele é um covarde. Essa peça é uma comédia, inclusive, né? Esse personagem ele é interpretado magistralmente por Ingrid Guimarães. Não se bota com humano, se bota com macaco! Brincadeira. Mas a graça dessa história é justamente a gente assistir esse cara falhar miseravelmente na sua missão de esconder que ele é um covarde, que ele é um cara medíocre ou algo do tipo. A gente percebe que esse narrador é dissimulado. A gente não é enganado por ele. A gente percebe que tem algo de errado na narração, na forma como esse cara quer ser percebido pelas pessoas. Diferente, por exemplo, de Clube da Luta, em que primeiro a gente compra o que esse cara tá falando pra gente, pra só no final da história descobrir que a gente foi enganado. Answer me, why do people think that I'm you? Esse tipo de personagem, esse fanfarrão, é muito presente até hoje em várias comédias contemporâneas. É o Michael Scott, é o Johnny Bravo, é o Zé Bonitinho, é a Roxane com X da Tata Werneck. Tô fazendo Wolf, né? Agora eu tô no Wolf, resolvi investir um pouco mais na minha carreira. São figuras que ilustram essa dissonância entre como a gente se percebe e como a gente quer ser percebido pelos outros. Em todos esses casos que eu citei, menos Clube da Luta, claro, fica bem claro qual é a realidade que tá sendo posta. Essa pessoa, esse personagem, é um fanfarrão, é um pilantra, um farsante, um impostor, mas tá fazendo um esforço muito grande e muito inútil de provar o contrário. Isso não foi eu quem falou, foi Jesus. Mas as histórias mais interessantes sobre narradores não confiáveis, na minha opinião, são as que se passam numa realidade que é difícil de decifrar. Porque quem tá tentando cumprir esse papel de apresentar a realidade da história pra audiência não tá muito conectado com essa realidade. O narrador, ele não sabe o que tá acontecendo de verdade. Tem alguma coisa atrapalhando o julgamento desse personagem. Na literatura brasileira, a gente tem um caso muito emblemático, que é o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. A gente leu esse livro na escola, né? Leu? Que é a história de um cara que, resumidamente, fica obcecado com a ideia de que tá sendo traído pela sua esposa Capitu com seu melhor amigo. Esse personagem, que se chama Bentinho, ele fixa tanto na ideia de traição que o ciúme corrói o casamento dele. E o Bentinho termina a história sozinho e amargurado. Tô fazendo um resumo bem superficial aqui, tá? E como é esse personagem que conta a história pra gente, a esposa, supostamente traidora, não tem direito de resposta. A gente nunca ouve a voz dela. Não só a Capitu, como todo mundo que existe nesse mundo, só existe pra gente pelo filtro do narrador, que é um personagem da história que tá claramente perturbado pelo ciúme e que não consegue distinguir a realidade dos delírios paranoicos que existem dentro da cabeça dele. Quem nunca, né? Aliás, essa é uma ótima história pra gente debater um assunto muito importante, que é a questão da monogamia. Mentira. Monogamia mata! Mas enfim, assim como em Dom Casmurro, vários dos exemplos mais emblemáticos desse tipo de história estão nesse lugar de esse personagem estava louca naquela época. Por exemplo, tem um filme alemão de 1920 chamado O Gabinete do Dr. Caligari, que é muito importante para a história do cinema. E o protagonista desse filme é um cara chamado Francis, que tá relatando pra um amigo uma história que envolve sonambulismo, hipnose e assassinato e que se passa dentro de um hospício. Mas aí, spoiler, no final do filme é revelado que Francis, na verdade, é um paciente do hospício. Resumindo, ele estava louca naquela época. E esse tipo de história já foi replicado muitas e muitas e muitas vezes. Inclusive, num filme do Scorsese chamado A Ilha do Medo, tem um final muito parecido com o Gabinete do Dr. Caligari. Tem também um episódio da série Buffy que dá a entender que a personagem tá tendo um surto psicótico e que, na verdade, toda a série se passa dentro da cabeça dela. Nossa, tem muitos exemplos. Tem aquele filme com Johnny Depp e eu tenho certeza que você deve ter lembrado aí de pelo menos uns 38 exemplos aí que surgiram na sua cabeça. Filmes em que o twist final envolve o protagonista descobrindo que, na verdade, ele tá no hospício, que ele tá em coma, que ele estava louco naquela época. Enfim, desprovido de suas capacidades mentais e usando artifícios narrativos pra enganar você,
o espectador. Eu basicamente citei 2 tipos diferentes de narradores não confiáveis até agora, né? O primeiro é aquele que tá fingindo ser alguém que ele não é, e isso é parte da graça da história, é um elemento de humor, às vezes. E o segundo é quando esse narrador não consegue reconhecer a própria realidade, quase sempre por causa de algum distúrbio psicológico. Ele estava louco naquela época. Um exemplo interessante que é tipo uma mistura desses 2 tipos é a série Euforia, da HBO. It all depends on who you ask, and to be honest, I'm not always the most reliable narrator. Nessa série, a gente tem uma protagonista chamada Rue, que é interpretada por ela, a impecável Zendaya. E a Rue é uma adolescente viciada em drogas. Ela tem um trauma de infância por causa da morte do pai, ela sofre de transtorno de ansiedade e ela tem esse problema aí com drogas, que é o principal tema da série. E é a Rue quem narra, literalmente, não só a própria história, como tudo que tá acontecendo com as pessoas que existem ao redor dela. Os amigos mais próximos, a namorada, os familiares, a atriz Sidney. E Euforia é uma série que é descrita muitas vezes como... Como que eu posso dizer? Acontece coisa o tempo todo em Euforia. É tipo uma epilepsia audiovisual, é uma loucura. Tem muito movimento de câmera, muita luz, muita droga, muito sexo, muita pirotecnia mesmo. É tudo muito over. A vida desses supostos adolescentes é muito intensa. E às vezes é difícil perceber eles como, de fato, adolescentes. Sei lá. You dumb fucking bitch, I'm gonna fuck. A minha adolescência foi muito chata comparada com a adolescência dessas pessoas. E não é só eu que penso isso. Eu já vi várias pessoas falando que gostam de Euforia, que acham a série interessante, mas que preferem imaginar que a história se passa, na verdade, nos tempos da faculdade, por causa dessa coisa de que não parece ser adolescente. Até porque vários desses atores não parecem adolescentes, né? A própria Zendaya, na verdade, tem 55 anos. Mentira, é 25. Mas enfim, essa percepção de que a realidade de Euforia não faz muito sentido tem tudo a ver com o tema deste vídeo. A própria Rue deixa bem claro lá no primeiro episódio que ela não é uma narradora confiável da própria história. E a série reflete isso. Porque, como eu disse, a Rue não tá narrando só a própria história. Ela tá narrando a história de todo mundo, com riqueza de detalhes às vezes. Ela fala sobre a infância das pessoas. Ela fala sobre o que essas pessoas estão pensando. Como que a Rue sabe de tantos detalhes íntimos sobre tanta gente? Será que ela sabe mesmo? He spent every day with his best friend Derek. Então, pra mim, meio que faz sentido que esse mundo que existe ao redor da Rue e que é descrito pra gente por ela mesma seja tão over, tão exagerado ao ponto de não parecer um mundo adolescente às vezes. Porque a gente tem essa personagem que é a narradora, que é viciada em drogas e que faz um esforço muito grande de esconder o próprio vício do resto do mundo. Rue? Are you high? Oh, fuck me. É como se ela estivesse tentando distrair a gente, a audiência, com as outras pessoas pra que o vício dela, pra que a vida dela como um todo passe meio despercebido. É como se ela estivesse falando: não, gente, não tem nada de excepcional acontecendo comigo. Olha como a vida desse povo é completamente doida. Comparada com eles, eu sou até normal. Novamente, pessoas que estavam loucas naquela época. Mas o que eu acho interessante desse tipo de história é a ideia de perspectiva, de como a gente percebe a realidade à nossa volta do nosso próprio jeitinho particular. E mesmo quando o filme, o livro, a série não tem literalmente um narrador, a gente também está sendo apresentado ao mundo da história com uma perspectiva específica, com um olhar específico. O olhar de alguém, de algum dos personagens, ou do narrador que não é um personagem, que está fora da história. No caso, o autor. Às vezes o autor, ele quer muito passar uma mensagem específica e usa personagens ficcionais para montar cenários hipotéticos que comprovam a tese dele sobre o mundo, sobre relacionamentos, enfim, sobre a vida. Tipo aquela história do acidente de carro e a bandeja de ovos no porta-mala. Lembra? Não? É só eu mesmo que lembro. É assim a história, vê. O filho entrou num carro com os amigos pra viajar. E aí a mãe, se despedindo, ela fala: vai com Deus, meu filho. E aí o filho vai lá e responde ela falando assim, que Deus só cabe se ele for no porta-malas. Meu cuzão esse filho, né? A mãe ali, nas melhores intenções, né? Vai com Deus, meu filho. Enfim, no meio da viagem acontece um acidente que destrói o carro inteiro, menos o porta-malas. E dentro desse porta-malas tem uma bandeja com 18 ovos intactos. Qual que é a moral da história? É que o senso de humor de Deus é muito macabro, né? Ou que esses ovos são muito fortes mesmo, né? Ovo é ótimo, por isso que eu como todo dia de manhã. Mas enfim, a gente faz isso com essas histórias, né? A gente usa a história pra comprovar uma tese, pra ilustrar, pra dar uma lição de moral. E a gente faz isso na vida real também, com notícias do mundo real, com política, com a vida dos outros. Olha o que aconteceu com fulana. Viu o que aconteceu com fulana, né? Cuidado aí, viu, menina?
Tem até um tweet muito famoso que diz que 90% do Twitter é alguém inventando um cara, se ludibriando até acreditar que esse cara existe e ficando com raiva desse cara. É uma descrição extremamente verossímil do Twitter, né? E tem sido cada vez mais difícil saber em quem realmente a gente pode acreditar. As redes sociais, quer dizer, as redes sociais, transformaram basicamente todo mundo em narradores. Todo mundo quer contar histórias sobre si mesmo e sobre o mundo, mas quais desses narradores são realmente confiáveis? Em quem a gente pode acreditar? Vocês confiam em mim? Eu não confiaria. E aí eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava assistindo a série Shining Girls. Voltando aqui, né, pro começo do vídeo, que como eu disse antes, não tem uma narração literal contando a história pra gente, mas é uma série que mexe um pouco com essa ideia de perspectiva e de narradores não confiáveis. Eu vou explicar. I'm with you every moment. I'm with you through everything that has happened. Everything that will happen. I'm with all of you. Shining Girls é contada, em grande parte, pelo ponto de vista da protagonista Kirby, que é a Elizabeth Moss. E anos antes, essa personagem sofreu um ataque violento. Ela quase foi assassinada, escapou por muito pouco, e esse crime foi cometido por um homem que nunca foi encontrado. E aí, logo no primeiro episódio, ela se depara com um assassinato que é muito parecido com o ataque que ela sofreu. E no decorrer da série, a gente acompanha ela, a Kirby, junto com um jornalista chamado Dan Velasquez, que é o Wagner Moura, tentando desvendar esses crimes. E aí, de cara, quando eu comecei a assistir, eu fiquei com a impressão de que a série ia ser uma dessas séries policiais, com uma protagonista traumatizada, que costumam aparecer com uma certa frequência em canais de TV de prestígio, sabe? Sharp Objects, Mare of Easttown, Broadchurch, Jornal Nacional. E essa impressão foi reforçada quando a série revela que Kirby, a protagonista, tem uma dificuldade de se ancorar na realidade. Ela não consegue entender a realidade à volta dela, por algum motivo. O mundo fica mudando diante dos olhos dela. Às vezes são pequenas mudanças e às vezes são mudanças muito grandes que ela não consegue reconhecer. Então, por exemplo, uma hora ela chega em casa e ela mora com a mãe. No outro dia ela chega em casa e, na verdade, ela mora com uma amiga. E o apartamento dela mudou de número. Um dia ela tem um gato de estimação, no outro dia ela tem um cachorro de estimação. Pequenas, grandes mudanças vão acontecendo na vida dela de um dia pro outro e ela não consegue entender por quê. E a gente também não entende por quê, né? A gente fica bem confuso. Where's Rachel? Wrong apartment. Então por isso que eu pensei, né? Ah, ela é doida. Igual a Amy Adams lá no Sharp Objects, igual a Mare lá de Mare of Easttown, que tem um trauma. Então tem essa coisa da mulher traumatizada e que tá desvendando um crime, que é um tipo de história que tem sido muito comum nos últimos anos. Então é isso, né? Fica parecendo, numa primeira vista, que essa personagem é meio doida. E talvez o trauma tenha mexido com a cabeça dela de uma forma que ela não consegue mais se conectar com a realidade. Mas não é isso. O que realmente tá acontecendo, spoilers a partir de agora, é que Shining Girls é uma série de ficção científica sobre um serial killer viajante no tempo. E isso é muito legal. A série é baseada num livro, inclusive, é importante mencionar isso. E o que é legal aqui não é o serial killer em si, né? Eu não sou obcecado por serial killer, não. A história é legal, esse elemento narrativo é legal. E ele permite explorar uns temas bem interessantes. Então, por exemplo, uma questão que aparece muito na série durante toda essa temporada é justamente essa ideia de pessoas que se tornam narradores duvidosos. O personagem Dan, que é o Wagner Moura, ele é um jornalista que tem problemas com álcool. Ele é alcoólatra. E por causa disso, por causa dessa questão da vida dele, ele tá sempre tendo sua competência jornalística colocada em xeque. As matérias que ele escreve, as histórias que ele traz pro jornal são sempre vistas com desconfiança, porque ele sempre fala assim que, essa história é grande. E aí as pessoas falam assim, sempre essas histórias são grandes e nunca dá em nada, porque você é um merda. Essas coisas assim. Is he sober? I mean, you're not new, you know, he took a leave of absence. E a gente tem, claro, a Kirby, né, que é a nossa personagem principal, nossa protagonista. Uma mulher que sofreu uma violência terrível e que quer a justiça que ela tanto merece, mas que por causa de uma questão de viagem no tempo que tá ligada à violência que ela sofreu, ela não consegue ser levada a sério. Parece uma doida. It's not a credible form of verification and you are a source they already consider unreliable. E isso, pra mim, foi muito interessante. A gente tem uma história de viagem no tempo que usa a própria linguagem de uma história de viagem no tempo pra falar sobre violência de gênero. A forma como esse serial killer viajante no tempo invade a vida dessas mulheres e a forma como essa agressão interfere nas percepções de realidade dessas vítimas é algo que tá
além da moldura de ficção científica onde essa história existe. Dá pra entender o que eu tô tentando dizer? Esse é um tipo de sci-fi que eu gosto muito, porque é uma história que trabalha com percepções, com subjetividades, sensações. E Shining Girls é uma série que parte de uma pergunta intrigante. Como um trauma, uma agressão, uma violência impactam o nosso senso de realidade? Como é a sensação de não ser ouvida depois que algo assim acontece com você? Como é a sensação de ser desacreditada enquanto vítima? De não poder falar sobre uma violência que você sofreu? A gente não deveria precisar de um serial killer viajante no tempo para entender a importância dessas perguntas. Mas enfim, né? Estamos aqui. E eu tô usando esse termo, violência de gênero, porque é esse o tema da série. O serial killer agride e mata mulheres por elas serem mulheres. É a condição da vítima de ser mulher que motiva o crime, a agressão. É importante a gente ter essas denominações específicas. Violência de gênero, feminicídio, LGBTfobia. É importante a gente nomear as coisas, porque é isso que vai embasar o combate a esse tipo de violência, né? Aqui no Brasil a gente tem uma lei, né? A Lei Maria da Penha, que é reconhecida no mundo inteiro como um importante instrumento jurídico no combate a esse tipo de crime, né? Crime de feminicídio, crime de violência contra a mulher e tudo mais. E essa lei tá completando 15 anos agora em 2022. O mesmo ano em que 86% das mulheres brasileiras relatam que perceberam um aumento da violência contra elas. Isso são dados do Instituto Data Senado e do Observatório da Mulher contra a Violência. E aí um dado complementar que eu trago aqui é que, de acordo com o Atlas da Violência de 2021, 66% das mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. Os links para esses dados eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pra vocês olharem. E os dados são ainda mais sinistros quando a gente fala sobre mulheres trans. O Brasil hoje ainda lidera o ranking mundial de assassinato de pessoas trans, sendo que 96% dos crimes reportados são cometidos contra mulheres trans e travestis. E um agravante de todos esses dados horríveis é a tendência que existe de não ouvir as vítimas quando elas não morrem. A tendência de se descredibilizar relatos de violência, em especial quando essas vítimas fazem parte de grupos marginalizados. E hoje em dia tem muita gente combatendo esse tipo de prática, combatendo esse tipo de silenciamento. A gente ouve umas frases sendo ditas, né, e sendo repetidas, tipo, acredite nas vítimas, ou a culpa nunca é da vítima. Mas ao mesmo tempo, no minuto em que essa vítima se comporta como o ser humano complicado que todo mundo é, a conversa tende a mudar um pouquinho. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Se uma vítima não se comporta como a vítima perfeita, se ela não é um anjo na Terra, se ela não demonstra um perfeito domínio das próprias capacidades cognitivas, se ela não faz parte da família certa, se ela não tem a aparência mais palatável para cobertura jornalística, se ela não tem a cor de pele mais bem vista pela sociedade, se ela não preenche uma série de pré-requisitos inatingíveis, ela é descreditada. Ela não é considerada uma narradora confiável da própria história. Ou seja, ela estava louca naquela época e não merece ser ouvida. E isso é algo interessante pra gente refletir, eu acho. Vocês sabem do que eu tava falando no final do vídeo, né? De nenhum caso específico, não. Nada não.